Boa noite, queridos irmãos. Você já tentou deitar e percebeu que, mesmo com a casa em silêncio, algo ainda vibrava pesado por dentro? As luzes se apagam, mas o clima do dia fica no ar. Tensão sem som, pressa guardada, palavras que não terminaram. E o corpo denuncia, ombros duros, maxilar preso, respiração curta. Antes de dormir, me diz, o que seu lar ainda está segurando e o que você não quer levar para a madrugada. Vamos cuidar disso juntos com serenidade. Talvez nem tenha sido uma grande discussão. Às vezes foi uma palavra atravessada, um olhar que feriu, um silêncio que pareceu castigo, uma cobrança dita no impulso. Pequenas feridas do cotidiano que vão se acumulando, e quando a noite chega, a mente começa a repassar a casa como se estivesse revivendo cada cena, tentando entender, se defender, se justificar. Enquanto o corpo pede repouso, a mente quer terminar o dia à força. Você também sente que, quando a casa pesa por dentro, até o descanso vira tarefa? Chico Xavier falava de serenidade ativa, vigiar o pensamento, escolher o bem possível, praticar bondade no simples. No olhar espírita, o lar é vibração, e a noite pode ser reajuste. Fica até o fim. Eu vou te entregar um selo da noite para baixar esse peso sem se calar por orgulho. Se essa prece te fizer bem, salva este vídeo para voltar nas noites difíceis e se inscreve para receber as próximas orações. E se você conhece alguém vivendo um lar agitado, compartilha com carinho. Agora respira comigo por 3 tempos e permite que esta noite comece diferente, com consciência, com mansidão e com a decisão de não alimentar a tensão. Vamos juntos. No fim, eu vou te guiar num gesto simples antes de apagar as luzes. No Espiritismo, a noite é mais do que fim do dia. É tempo de recolhimento e reajuste. Somos espíritos imortais em aprendizado e o lar revela com sinceridade aquilo que ainda precisamos educar. Quando a gente deita, a casa pode repetir a tensão, pela ruminação, pelo orgulho, pela irritação, ou pode se refazer pela prece, pela vigilância e pela renúncia do ego na hora certa. Fé raciocinada. Harmonia não é mágica, é sintonia e atitude. Então, antes de qualquer palavra, eu reorganizo o pensamento. Porque a palavra nasce da mente, e a mente, quando se descompensa, vira ruído em cada cômodo. Hoje eu escolho não alimentar o peso dentro de casa. Se algo ficou pendente, eu não vou empurrar com ironia. Eu guardo para o tempo certo com respeito. Você consegue fazer esse acordo comigo, só por esta noite não reagir no automático? Agora, vamos orar e colocar este lar em repouso. Divina Providência, nesta noite eu me aproximo como posso, sem aparência, sem justificativas. Trago o cansaço do corpo e a sensibilidade do coração, porque a casa pode estar quieta por fora, mas por dentro ainda há ecos do dia. Acalma minha pressa e baixa o tom da minha alma. Que eu sinta uma paz possível, simples, que não pede perfeição, só direção. E que eu não leve irritação a quem amo, nem em palavra, nem em pensamento. Senhor da vida, eu entrego a Ti as palavras que ficaram ecoando, os olhares atravessados, a impaciência que eu deixei escapar e o peso que eu guardei calado. Que eu não transforme a noite em tribunal, nem repita conflitos na mente como se isso resolvesse algo. Dá-me respiração tranquila e silêncio interior, para eu soltar o dia sem levar o dia como faca para a cama e sem alimentar o que me separa. Ensina-me a recolher o pensamento com disciplina serena e a me acolher sem drama. Amparo divino, abençoa este lar enquanto todos desaceleram. Que a vibração desta casa se eleve pela vigilância do meu coração e pela simplicidade dos meus gestos. Se eu trouxe tensão para dentro, mostra-me como desfazer com humildade. Se existe mágoa guardada, ajuda-me a não alimentar orgulho, nem silêncio feridor, nem usar o cansaço como desculpa. Que eu escolha a serenidade que reconcilia, mesmo sem grandes discursos, e que eu seja paz dentro da minha casa nesta noite. Fonte do bem, guarda meus pensamentos para que eu não alimente suspeitas, cobranças e antigas feridas. Que eu relaxe o corpo
solte os ombros e permita que o descanso seja também educação do espírito. Se amanhã eu precisar conversar, que eu converse melhor. Se eu precisar pedir desculpas, que eu tenha coragem. Mas agora eu peço repouso. Que a minha presença não pese, que o meu silêncio não machuque e que esta noite nos devolva harmonia, por dentro, até o amanhecer. Em paz, divina presença, eu coloco diante de ti o que ficou latejando em mim depois do dia. Respostas duras, pressa que machucou, palavras que eu gostaria de recolher e também o silêncio que eu usei como defesa. Eu não quero deitar carregando a casa inteira dentro da cabeça. Eu te peço lucidez para não repetir o conflito na mente, como se reviver a dor fosse sinal de responsabilidade. Que eu não leve o dia como faca para a cama, que eu não alimente o que me separa. Acalma meu peito. Senhor da vida, quando uma cena voltar, ajuda-me a ver sem aumentar. Eu vou vigiar o instante em que a mente reencena conversas e fabrica respostas que eu nem disse, mas que me ferem. Dá-me disciplina, perceber, respirar, parar. O que eu realmente posso resolver agora, deitado? E o que eu posso deixar para amanhã com serenidade? Se eu errei, que eu reconheça sem me atacar. Se o outro errou, que eu não transforme isso em sentença. Eu escolho repouso e lucidez. Amparo do alto. Livra-me da ruminação que mexe na ferida e chama isso de cuidado. Eu quero cuidado verdadeiro. O cuidado que recolhe, que reorganiza, que prepara o amanhã com mais bondade. Se eu estiver irritado, que eu não espalhe essa irritação em pensamento, porque eu sei que ela pesa no ambiente. Se eu estiver magoado, que eu não use isso para me isolar com dureza. Ensina-me a soltar a tensão do rosto, a baixar o tom da alma e a permitir que a noite cure o clima. Fonte de misericórdia, coloca em mim domínio próprio. Que eu não reviva o dia para me punir, nem para acusar ninguém em silêncio. Eu escolho o recolhimento. Eu escolho a pausa que salva uma relação. Se houver algo a reparar, que eu repare amanhã com humildade. Mas agora eu preciso descansar com dignidade, sem me atacar, sem me endurecer. Abençoa esta casa, mesmo nas suas imperfeições, e faz com que o que ficou pesado se dissolva aos poucos, como poeira no ar, até virar calma. Nesta noite eu olho para o clima do meu lar e reconheço. Há cansaços que viram atrito, dores que viram silêncio, palavras que ficam sem resposta e vão criando distância. Eu não quero que a casa adormeça com mágoa no ar. Abençoa nossas relações, porque cada um carrega lutas invisíveis. Se eu feri alguém por pressa, ironia ou impaciência, dá-me humildade para reparar. Se me feriram, dá-me lucidez para não virar amargura. Senhor da vida, no olhar espírita eu compreendo. Colhemos o ambiente que ajudamos a semear. Pensamento chama pensamento, palavra chama resposta, gesto chama gesto. Então eu te peço, ajuda-me a semear diferente, começando por mim, sem esperar o outro, dar o primeiro passo. Qual gesto pequeno eu posso fazer amanhã para aliviar este lar? Um pedido de desculpas? Um boa noite com verdade? Um limite dito sem ferir? Dá-me coragem para renunciar ao orgulho. Amparo divino, dá-me coragem para conversar melhor na hora certa, sem ataque e sem dramatização. Que eu saiba escolher o tempo e o tom. Se o silêncio for necessário, que seja silêncio de respeito, não silêncio de castigo. Se eu precisar dizer algo, que eu diga com mansidão, sem humilhar e sem elevar a voz. Ensina-me a ouvir sem preparar defesa, a pedir sem exigir, a ceder sem me anular, apenas por amor à paz possível e ao bem que nos reeduca. E se houver tensões antigas, que eu não queira resolver tudo em uma noite. Ensina-me a aceitar processos. Às vezes, a cura do clima da casa começa com atitudes pequenas e repetidas. Mais gentileza, menos cobrança, mais escuta, menos acusação, mais vigilância do pensamento, menos reação automática. Que eu não leve minha dor para ferir quem amo, que este lar respire mais leve, mesmo com problemas, e que a harmonia seja construída passo a passo, com ternura e responsabilidade. Divina Providência, eu peço proteção para este lar nesta noite.
Não proteção de medo nem de fantasia, mas proteção que nasce da elevação da nossa sintonia. Pensamentos mais limpos, sentimentos mais mansos, escolhas mais responsáveis. Abençoa esta casa para que seja campo de paz durante o sono. Que preocupações não virem ruído nos quartos, que o cansaço não vire irritação, que cada ambiente receba serenidade, como quem baixa o volume por dentro e deixa o silêncio curar. Que a espiritualidade amiga, trabalhadores do bem, nos inspire com simplicidade. Que eu perceba intuições discretas, a hora de calar para não ferir, a hora de falar com respeito, a hora de pedir perdão e a hora de apenas respirar e deixar passar. Se um pensamento pesado insistir, ajuda-me a interromper com uma prece curta e uma decisão consciente. Eu não vou alimentar o que me separa. Que eu vigie minha mente, porque o lar se harmoniza quando eu educo o que penso e sinto. E se houver tensão entre nós, que a lucidez nos proteja de reacender o conflito. Que o lar não seja palco de cobranças na madrugada. Que o perdão seja lembrado como caminho, não como fraqueza. Que cada um aqui encontre repouso e se sinta respeitado. Peço que bons sentimentos permaneçam como guardião silencioso. Gentileza, paciência, entendimento e a renúncia do ego quando ele quer vencer discussões. Que esta noite seja um intervalo de refazimento, dentro e fora de nós. Se esta oração falar com você, deixa nos comentários um compromisso simples. Meu lar repousa em paz, ou eu escolho harmonia esta noite. Não como frase bonita, mas como direção. Respirar antes de responder, baixar o tom, evitar o pensamento acusador. Se puder, curta este vídeo para levar essa prece a mais lares. Eu também assumo. Se preciso, vou buscar ajuda humana, porque maturidade espiritual é reconhecer limites. Que a casa adormeça mais leve. Agora eu peço recolhimento, Senhor da vida. Que o meu corpo entenda que a luta de hoje terminou e que é hora de repousar. Solta meus ombros, alonga minha respiração, relaxa meu rosto. Eu não quero levar para a cama a pressa do dia, nem a irritação que me fez falar duro. Que a casa respire harmonia comigo. Ajuda-me a baixar o tom por dentro com mansidão, como quem fecha as portas do dia com respeito, sem cobrança e sem briga. E quando a mente começar a correr, revisando conversas e inventando respostas, eu te peço disciplina. Que minha mente pare de correr. Que eu não transforme lembrança em punição. Dá-me lucidez para perceber a ruminação no começo e força para interromper. Uma prece curta, um suspiro, agora eu descanso. Que eu volte ao presente e permita que o silêncio me organize, sem exigir de mim uma perfeição que não existe e sem pressa. Se a ansiedade vier com medo do amanhã, ensina-me a voltar ao possível. Dormir. Se vierem imagens pesadas, que eu não as alimente. Se o silêncio parecer grande, que ele seja remédio, não ameaça. Eu peço repouso do pensamento e refazimento do sentimento. Que eu durma sem me atacar e sem me julgar. Que eu aceite a pausa como parte do aprendizado e acorde mais sereno, mais inteiro, com coragem tranquila para recomeçar, sem pressa. E se eu despertar na madrugada, que eu desperte com calma. Que eu não corra para o pânico, nem para a culpa, nem para a pressa de resolver tudo. Que eu respire devagar, faça uma prece simples e retorne ao repouso. Que eu confie no trabalho silencioso do bem, sem esperar sinais e sem criar medo. Se o sono demorar, que eu não me irrite. Eu escolho desacelerar e confiar. Que esta noite seja abrigo e reorganização íntima, 1 minuto de cada vez. Divina fonte da vida, eu entrego a Ti a madrugada antes mesmo de ela chegar. Entrego o meu sono, os meus pensamentos, os sonhos e até os despertares inesperados. Se eu acordar no meio da noite, que eu acorde com calma, sem pressa e sem medo. Que eu faça uma prece curta, respire devagar e volte ao repouso, lembrando que o silêncio também educa e refaz. Que eu não transforme a noite em tribunal do dia. Que eu apenas me recolha e permita o descanso. Que meu corpo relaxe. Ampara este lar com a presença discreta da espiritualidade amiga, servindo ao bem, sem anúncio e sem fantasias.
Que a nossa casa seja guardada pela elevação da sintonia, respeito, mansidão e vigilância mental. Se um pensamento pesado tentar se repetir, ajuda-me a interromper com lucidez, sem brigar comigo. Eu não dou conta de tudo, eu dou conta do agora. E agora, eu escolho confiar, soltar o controle e descansar. Que o bem trabalhe em silêncio no íntimo de todos aqui, e em algum momento desta noite, eu vou notar um sinal discreto de paz. A respiração ficando mais leve, o peito cedendo, o coração desacelerando, o ambiente parecendo menos carregado. Talvez seja uma ideia boa para amanhã, uma compreensão mais mansa, ou a vontade sincera de reparar. Dá-me sensibilidade para reconhecer esse amparo silencioso e não exigir provas. Que eu termine esta noite mais sereno do que comecei e amanheça com coragem tranquila para recomeçar. Assim seja. Talvez os problemas não tenham sumido e talvez algumas situações ainda estejam pendentes. Mas repara numa coisa. Quando você para de alimentar o atrito por dentro, o clima começa a ceder. A casa fica mais silenciosa de um jeito diferente, como se o ar ficasse menos pesado. O peito respira melhor, a mente desacelera e o corpo encontra um descanso mais honesto. Você sente como tudo muda quando a gente escolhe serenidade em vez de repetir a tensão? No olhar espírita, o amparo espiritual caminha junto com o nosso esforço íntimo. A espiritualidade amiga sustenta e inspira, e nós colaboramos quando vigiamos a mente, baixamos o tom, renunciamos ao orgulho e escolhemos a paz possível. Não é harmonia perfeita, é um começo real. E mesmo que alguém ainda esteja difícil, você já muda muito quando não devolve dureza e não deixa o dia virar faca na noite. Se hoje pesar de novo, volta a esta oração e recomeça. Agora me responde com honestidade. O que ficou um pouco mais leve aí dentro? A respiração? O impulso de discutir? A vontade de reparar? Esse sinal pequeno é importante. Anota mentalmente. Quando eu vigio o pensamento, a casa respira. Se amanhã a tensão voltar, volta aqui e recomeça, sem culpa por precisar repetir. E se você quiser, escreve nos comentários qual palavra você deixa no lar hoje. Respeito, paciência ou recomeço. Para encerrar, guarda esse caminho simples para esta noite. Solta o dia, harmoniza o que der, protege a mente do excesso de pensamentos e permite que o lar repouse. Se puder, faz uma prece curta antes de dormir e deixa um trecho pequeno do Evangelho segundo o Espiritismo perto de você, como quem lembra a si mesmo que a paz se aprende. Quando for possível, fortalece o Evangelho no lar e busca uma casa espírita séria para orientação e amparo. E se a angústia estiver grande, procurar ajuda humana também é maturidade espiritual. Se esta oração te ajudou, se inscreva no canal, curta e compartilhe com alguém que precisa de harmonia dentro de casa. E comenta aqui: hoje eu durmo em paz e harmonia. Que essa frase seja seu selo da noite, um gesto simples de vigilância e mansidão. Agora, antes de apagar as luzes, faz um detalhe prático. Baixa o volume do mundo por 2 minutos, respira devagar e escolhe uma palavra boa para deixar no lar. Respeito, paciência, recomeço. E fica atento. Se em algum momento da madrugada vier uma calma inesperada, sem motivo claro, apenas observa. Pode ser só o coração desacelerando depois de um dia duro. Pode ser também o amparo discreto que a consciência percebe quando a mente para de brigar. Não precisa explicar nem contar a ninguém, só acolhe. Amanhã, quando você abrir os olhos, repara. Qual foi a primeira ideia boa que apareceu? Às vezes, é assim que o bem chega, em silêncio.